Sejam bem-vindos a mais um De Grão em Grão. Aqui a gente tenta destrinchar o mercado financeiro, tanto para o investidor quanto para o produtor. Então vamos conosco. Hoje, mais uma vez, um prazer receber de novo Antônio da Luz e Moacir Teixeira também está conosco hoje aqui. Então o assunto hoje vai ser capital, dinheiro, aplicando e financiando. Vamos lá. Antônio, você já é de casa, vamos dizer assim? Deixo contigo aí para se apresentar e depois o Moacir. Minha saudação, Guto. Prazer meu estar de novo aqui no De Grão em Grão, contigo, com toda essa grande audiência e também com o nosso especial convidado, nosso especial debatedor, Moacir Teixeira, lá da Equagro. Tenho certeza que hoje nós vamos ter uma conversa bastante produtiva, tanto para produtores quanto para investidores. Moacir, contigo. Bom, primeiramente, obrigado, bom dia, né? Já próximo de meio-dia, alguns produtores já com certeza almoçaram, né? Mas eu fico grato e eu tenho o compromisso de tentar colaborar e de trazer algumas informações que possam ser úteis no mercado, tanto do mercado produtor e principalmente para ele, e como que o investidor hoje está enxergando o agronegócio brasileiro. Um agronegócio que cresceu nos últimos anos de uma maneira violentíssima, né? E isso demandou muito dinheiro. Antônio, você que já conversou de CRA conosco, como é que você enxerga esse crescimento exponencial e como a gente pode equilibrar isso para não faltar capital na agropecuária, né, ou na agroindústria, ou no complexo agro, né, para que a gente consiga manter esse ritmo de crescimento que existe no Brasil? Eu acho que tu matou a questão já na pergunta, porque veja só, quando você fala que o agronegócio vem crescendo muito nos últimos tempos nós não estamos falando dos últimos 2, 3 anos, estamos falando das últimas décadas. Nas últimas 3 décadas, o agronegócio vem crescendo muito, e ele vem crescendo bem acima do crescimento econômico médio do país. Então, o que está acontecendo? Lá em 95, quando surgiu o sistema de crédito rural, como nós conhecemos hoje, baseado em compulsórios bancários e depósitos em poupança, os recursos desses direcionamentos, eles eram mais do que o suficiente para atender a agricultura da época. Só que a agropecuária, ela vem crescendo, e chegou um momento em que esses recursos, eles são absolutamente insuficientes para as necessidades dos produtores rurais. Nós temos uma ideia, o grande crédito rural oficial do Brasil, ele não dá 20% da necessidade de recursos dos produtores. Então, nós temos 80% dos recursos que são recursos próprios ou recursos de terceiros buscados no mercado. Esse no mercado, ele é muito ainda dentro do sistema bancário. Acontece que esta necessidade de crédito para financiar esse agronegócio que cresce, seja ao nível do produtor, seja ao nível das agroindústrias, dos revendedores e distribuidores de insumos, a cadeia de comércio como um todo, a necessidade de dinheiro para fazer essa roda que cresce todo ano girar, começou a ficar muito grande para só os bancos, e para o crédito rural oficial, então, nem se fala. A partir disso, nós começamos, então, a nos aproximar do mercado financeiro. E nós vimos também, de outro lado, uma aproximação do mercado financeiro na direção dos produtores rurais. Ou seja, nós temos produtores, temos indústrias, revendas deste lado necessitando crédito, e nós temos, desse outro lado, investidores querendo fazer aplicações seguras, líquidas e com boa rentabilidade. Então, quando os investidores olham as nossas taxas de inadimplência e o juro que nós pagamos para o sistema financeiro, eles falam, né? Isso não pode, isso eu quero para mim. Então, a partir disso, tem surgido crescido muitos instrumentos. Nós temos os CRAs desde 2004, mas eu não tenho dúvida que nesses últimos 5 anos, em particular, nós tivemos uma explosão desses instrumentos no Brasil, que estão dando muito certo para o produtor rural, para as agroindústrias, para os distribuidores de insumos, etc.
E está dando muito certo também para os investidores, estão tendo uma boa rentabilidade em aplicações super seguras. E eu vejo isso nas duas plataformas que atuo, seja na Farsul como economista-chefe da federação, como também na minha empresa, onde nós ajudamos os originadores e temos na nossa carteira médios e grandes produtores rurais e empresas do agro. Então a gente vê muito interesse do lado de cá, do balcão, dos produtores e empresas do agro, e vemos um crescente interesse por parte de investidores no Brasil e fora do Brasil. A gente entende isso de uma maneira... Por exemplo, se eu fosse um leigo e estivesse olhando lá de fora, né, não tivesse participado desses últimos 30 anos desse processo todo, eu ia dizer assim, peraí, o PIB inteiro do Brasil despencou e só não foi negativo em 10 porque o agronegócio sustentou, foi a única coisa positiva que teve no Brasil em termos de PIB, foi o agronegócio, né? Ele foi extremamente positivo. Mas isso chama a atenção de todo mundo e, ao mesmo tempo, a gente está falando aí da necessidade de construir, de investir. Moacir, pergunto, aqui, ó, tenho atrás de mim aqui, deixa eu sair aqui, um silos. Quero construir isso, né? Na verdade, isso aqui é uma agroindústria de etanol de milho. Infelizmente, essa não é no Brasil, mas a gente está vendo aí crescer muito no Brasil. Moacir, dentro desse sistema todo que a gente tem, eu acho, assim, sempre achei como agropecuarista, sempre achei fundamental a gente ter na casa da gente o nosso produto, né? Você guardar dentro de casa. Isso sempre foi muito difícil nas épocas em que eu trabalhei, era muito caro, era muito difícil e tudo. Hoje, a realidade é outra, né? Principalmente, como o Antônio falou, os últimos 5 anos foi espetacular para o nosso agronegócio em termos de remuneração, em termos de produtividade e também de ganho tecnológico. Mas se eu quisesse quisesse construir um silos, não vou falar em agroindústria, só um silos na minha propriedade, quais são os caminhos que eu teria hoje para fazer isso? Bom, vamos lá. Só elaborando com a colocação do Antônio e sua, em 1980, o Brasil tinha um desafio. Ele corria atrás de equilibrar a produção de alimentos para o nosso país. Nós éramos importadores de grãos, né? Então, esse crescimento nessas 4 últimas décadas foi fantástico, né? Base, tecnologia, Embrapa, essas coisas todas que a gente conhece, né? Esse é um dado importante. E o mercado de capitais, ele começou a ter uma ascensão muito forte a partir da crise do setor imobiliário nos Estados Unidos, a crise do Lehman, em 2008. Então, esse foi um divisor de águas para a expansão do mercado de capitais no Brasil. Tá? Vindo para a tua pergunta, Moacir, eu quero construir um silo. Você mostrou para mim, atrás de você, uma usina de etanol de milho. Tá? Eu vou te citar um exemplo de uma operação real que aconteceu no estado do Mato Grosso, tá? Uma usina produtora de cana e etanol de milho. Tá? O que foi a operação? A primeira operação foi realizada há 3 anos atrás, 4 anos atrás, na verdade, e eu vou te dar a importância dela. Você sabe que tinha a safrinha, que já não podemos mais chamar de safrinha, né? Não. O Brasil, em 2026, vai ser o 2º maior exportador de milho do planeta. É assustador, mas é real. Nós temos que estar preparados para isso. Então, essa usina tinha excedente de mercado de milho na safrinha, tá? E o que foi a estratégia montada para essa companhia? Aquisição do milho no período que tinha fartura de oferta, tá? Para que esse milho ficasse armazenado dentro de um silo ou um silo bag, como foi o caso da nossa operação, e esse milho, a partir do mês de final de dezembro, quando o setor sucroalcooleiro, ele praticamente... Mas só para as pessoas entenderem, né? A cana, ela tem um ciclo anual e a gente moe ela entre maio e novembro. Já aumentou esse prazo, mas na média entre maio e novembro. Sendo que a usina fica ociosa os outros 6 meses. Né? Perfeitamente. Então, aí que está a jogada de colocar o milho, né, nesse meio. Né? Eu produzi 2 litros de
de etanol de milho por hora numa microdestilaria que eu fiz, então eu entendo um pouquinho. E aí você me corrige se eu falar besteira, mas não vai acho que eu falo. Não, imagina. É só porque assim, nem todo mundo entende do setor de cana de etanol, então é só para completar isso aí. Manda bala. Maravilha. Mas aí, então, a ideia seria fazer o estoque no mês de agosto, né? Julho, agosto, setembro, tá? E iniciar o processo da moagem do etanol de milho em dezembro, janeiro, quando uma usina de cana, ela entra na entre-safra. E a entre-safra do setor sucroalcooleiro, ela tem o problema de você não estar gerando receita, né? Porque você não tem produto. Então, o milho complementa o processo da receita. Existe falta de produto nesse período, tá? Porque as usinas vêm carregando problemas de muitos anos. Então, as usinas praticamente vendem seu estoque dentro do ciclo de safra. E na entre-safra tem uma tendência de preço, de subida de preço. Essa operação foi realizada, tá? O risco da operação não era a empresa. Essa empresa, em 2008, ela teve um pequeno problema naquela crise grande do subprime. Ela foi para um processo de recuperação judicial, mas em curto espaço de tempo ela seguia a linha. Tá? Mas, o importante, o crédito era focado no produto. O milho, através da emissão de um CDAWA, que é um certificado de depósito agropecuário, tá? Ele seria a razão da garantia dessa operação. Essa operação foi muito bem sucedida, estamos na 4ª operação com essa companhia, e o crescimento financeiro, a melhora do resultado operacional da companhia, ela foi expressiva. E aí, voltando já para a pergunta primeira para você, nosso grande problema é a infraestrutura. Muitas empresas, muitos produtores, a silagem seria algo fundamental para manter o produto, para poder comercializar no momento mais apropriado, para trazer uma independência. Então, o mercado de capitais é uma fonte. O próprio BNDES, a nível de investimento, também é, hoje, um importante player, tá? Mas ele atua de forma indireta. O BNDES atua através das instituições financeiras. Ele não tem a capilaridade para que ele possa atuar. Mas o BNDES, sim, é uma fonte importante, de forma indireta, e o mercado de capitais de forma direta. Então, uma operação para financiar uma implantação de um silo, qual o prazo que a gente precisa para pagar adulto? Porque não adianta eu trazer dinheiro para o produtor com um prazo curto. Se eu não respeitar o ciclo, ele vai ter dificuldade e eu vou trazer um problema em vez de uma solução. Tá? Então, é uma operação de 5, 6 anos. O que a gente tem que analisar? Qual a capacidade de fluxo de pagamento? E ele vai pagar com produção. Isso tem que ficar muito claro na cabeça dos investidores, tá? Porque é isso que vai fazer a coisa acontecer, tá? Então, respondendo sua pergunta, o mercado de capitais é uma fonte importante que vai contribuir, tá, com as fontes existentes hoje, com o BNDES, para que nós possamos financiar de forma individual ou de forma coletiva a implantação não só da parte de silos. Um outro ponto muito importante na nossa leitura é a parte da irrigação. Irrigação é algo fundamental, tá? E não adianta eu criar um projeto de irrigação de 2, 3 anos de ciclo. É muito maior que isso, tá? Então, esse é o objetivo e esses são os desenhos. Respondendo de forma objetiva, sim, o financiamento do silo é algo que a gente tem e faz regularmente, tá bom? Não, perfeito. Eu acho que agora o apanhado foi bem geral, ficou bem claro. Então, assim, ó, só clareando, então, resumindo um pouquinho, a cana-de-açúcar, ela trabalha por 6 meses e a usina consegue, então, um novo ganho trabalhando na entre-safra. Ela compra milho na safra. Por que ela compra milho em julho e agosto? Porque a safrinha, que o Moacir falou, virou safrão. 70% da produção nacional de milho hoje está na safrinha. Eu vi a safrinha nascer na década de 90, 91, 92, ali no Vale do Paranapanema, quando o Cetrim acabou. O Cetrim acabou, a gente não podia plantar mais trigo, não tinha quem comprasse. E hoje a safrinha só ficou o nome, né? 70% da produção hoje está focado ali. Bom,
e aí com isso ela consegue então comprar uma matéria-prima barata e estocar e vender o etanol dela num preço mais caro. Não só o etanol, né? Não só o etanol, porque ele tem o subproduto, que é o DDG, né? Que é a comida para a transformação de ração. É o que a China mais compra dos Estados Unidos, né? Exatamente. Quando você tira o amido do milho para produzir o etanol, você aumenta o teor de proteína dele, então ele fica um produto bem equilibrado para a ração, né? Para você colocar na ração. Então você cria um equilíbrio bem, bem interessante. E é um produto que você consegue levar mais produto no mesmo caminhão, no mesmo navio, vamos dizer assim, porque ele também tem essa capacidade, ele já está moído, ele já não tem o amido, então, ou não tem todo o amido, e então facilita muito. Agora, só queria entender, você disse que cria um certificado em cima da produção do produtor, né? Eu entendo perfeitamente que a gente tem que ter prazo para pagar, porque nem todas as regiões têm 2 safras, né? Apesar de isso ter implantado muito o Brasil afora, né? Até regiões em que o centro-oeste, onde não chove no inverno, a gente consegue fazer a safrinha pós-soja, mas esse produto, esse certificado, ele é garantido em cima da produção, ou seja, é uma penhora na produção, não na propriedade do cliente. É isso que traz a segurança para o investidor? Guto, o mercado financeiro, ele funciona... Aliás, a economia, tá? Agora eu vou falar como economista. A economia não trabalha com hoje, ela trabalha com o que vai acontecer amanhã. Essa é a realidade. Nós nos movimentamos, nós somos agentes econômicos que estamos sempre nos movimentando de acordo com as expectativas. Então, a gente sempre está olhando amanhã. Justamente por conta disso é que surgem os recebíveis. O mercado financeiro, ele é lotado de papéis que são, no fim do dia, recebíveis. Ou seja, são papéis que me garantem um determinado recebimento amanhã. Eu posso falar dos títulos bancários, eu posso falar dos títulos públicos, eu posso falar das emissões privadas de papéis, enfim, tudo isso nós construímos em cima de recebimentos futuros uma expectativa de fluxo de caixa, e a partir desse fluxo de caixa a gente dá um determinado valor. Então, o mercado financeiro ele funciona em boa medida a partir disso. O que é o recebível do produtor? A cédula de produtor rural. Então, a cédula do produtor rural, que é a CPR, que nós chamamos, ele é um título de emissão de produto. Eu estou plantando soja, eu estou plantando cana, eu estou plantando milho, arroz, sei lá, produto que for, pecuária, o produto que for. Eu estou num processo inicial, mas eu só vou ter o fruto do meu produto lá adiante, daqui 6 meses. Então, o que eu faço? Só que eu preciso de dinheiro para financiar a minha produção, o meu processo produtivo. Então, eu emito esse papel que vai ser registrado numa B3 da vida, vai ser registrado, muitas vezes vinculado a uma garantia real que eu estou colocando lá no cartório. Então, eu estou emitindo este papel que garante ao portador dele receber na data X uma determinada quantidade de dinheiro que está vinculado àquele produto. Muito bem. O originador, ou seja, aquele que vai fornecer o crédito para este produtor, vai recolher essas CPRs de múltiplos produtores. Se estivermos falando do financiamento coletivo, que o Moacir agora há pouco falava, junta estes... Isso eu não sabia, desculpa, Antônio. Pode ser um grupo? Pode. Quando, por exemplo, um distribuidor de insumos, tá? Uma revenda de insumos, ou uma empresa que costuma financiar os seus produtores, recolhe essas CPRs dos produtores, junta tudo, passa para o Moacir, lá na securitizadora dele. Essa securitizadora vai transformar aquelas CPRs que são recebíveis num título de valor mobiliário chamado CRA, e este CRA será vendido no mercado, vai ser comprado pelos investidores, e esse dinheiro, então, repassado para aqueles emissores das CPRs. Então, como nós estamos fazendo uma operação com dezenas, centenas de pessoas,
O risco é baixíssimo, porque não é o risco do indivíduo, né? E então, nós conseguimos financiar o agro, fazendo com que os investidores participem deste crescimento grande que o agro tem no Brasil, ajudando ao agro brasileiro a se desenvolver e recebendo, por isso, uma justa remuneração. Em linhas gerais, olhando do produtor para frente, é isso. Então, uma pergunta ainda nessa. Eu, como produtor, faço uma CPR, meus vizinhos fazem também, e a gente usa uma determinada empresa para comprar esses insumos. Nós entregamos essa CPR lá, ela transforma essa CPR num CRA, é isso? Não, ela não transforma, ela aglutina e ela vai ser o originador de um CRA. Quem securitiza, quem transforma de fato é a securitizadora. Deixa eu contribuir para isso. Vamos lá, Marcelo, por favor. Então, eu tenho uma revenda de insumos ou uma cooperativa, tá? Ela tem seus cooperados e seus associados, né? Então, eles têm já o modo tradicional de trabalho. A cooperativa busca a aquisição dos químicos, fertilizantes, sementes e outros insumos necessários para você fazer a sua produção. Como que funciona o processo? Ela entrega para o produtor o produto e esse produtor entrega para ela grãos futuros ou ele tem uma duplicata que ele vai pagar no prazo safra. Essa é a estrutura. O nosso desafio foi, eu não posso criar ou inventar novas modalidades, porque senão eu atrapalho o operacional dessas empresas. Então, o que a securitizadora, e a securitização pode ser feita através de uma empresa securitizadora, através de um fundo de investimento, os dois mecanismos, eles são securitizações, tá? Então, o que a securitizadora faz? Ela ela faz uma análise da carteira da cooperativa ou da revenda, tá? Ela adquire recebíveis elegíveis, tá? E ela faz a operação. Por que isso é importante? Porque o mercado de capitais, o volume financeiro, ele é muito maior do que uma duplicata, né? E o emissor da duplicata, o produtor rural, ele tem dificuldade a acessar recursos. Ele tem linhas tradicionais dos bancos cooperativos, que fazem um papel muito forte aí no Sul. Ele tem as linhas do Banco do Brasil, é verdade, tá? Mas, respeitando isso, eu faço uma aquisição de forma indireta. O dinheiro chega ao produtor, tá? Através da cooperativa. Então, eu vou adquirir aqueles recebíveis, tá? Eu estou comprando o risco dos produtores de forma individual, mas através da cooperativa, tá? E ela participa efetivamente do risco dessa operação. Quais são os benefícios para essas cooperativas, para essas revendas? Planejamento. Eles poderem comprar não só o químico, e a indústria química normalmente financia as cooperativas e as revendas, o produto, mas comprar o fertilizante e a semente. E montar um pacote, tá? Que vai atender a necessidade de cada produtor. Então, o produtor vai conseguir, e com esse movimento a cooperativa consegue negociação através da compra à vista, ela melhora o custo de aquisição, e isso provavelmente, eu não posso afirmar, mas provavelmente vai trazer em benefício ao produtor rural. Então, essa securitização, de forma indireta, atende o produtor. E vou resumir securitização. É a transformação de um título ilíquido, uma duplicata, uma NPR ou uma própria CPR, num instrumento mais robusto, aonde o investidor enxerga o todo e não a individualidade. Então, eu tenho lá 250, 300 duplicatas, NPs ou CPRs dos produtores daquela instituição, tá? E eu transformo num único título e o investidor enxerga o todo. Então, a securitização tem o papel de transformar ativos menos líquidos em ativos líquidos, que têm uma robustez na sua estrutura, tá? E que o mercado de capitais entende como um título, possibilidade de investimento. É isso, tá?
e é o mais importante nesse tipo de modelagem. Sim, eu vivi isso, né? A gente já fez troca em cooperativa, até mesmo com um cerealista ou fornecedor de produtos. Muitos cerealistas acabavam fornecendo insumos, né, nesses pacotes ou em trocas futuras, exatamente pela facilidade dele receber o produto, né? Então, normalmente a gente entregava o produto, X sacas pelo conjunto de necessário, e isso viabilizava muitas coisas simples para nós. Primeiro que você vai entregar o produto, então você não quer saber os juros, nada. Lógico que existe um juros embutido nisso, porque não é o valor do dia da mercadoria, é uma coisa futura entregue. Então, para o lado do produtor, facilita, tanto na cooperativa, no cerealista ou não, seja através de uma duplicata, seja através de uma troca de quilos, ele já sabe o que ele deve lá na frente, né? Isso facilita bastante, porque ele vai só cuidar da produção dele. E pelo que você está me dizendo, a gente... porque o produtor, eu como produtor, posso dizer... a gente trabalha muito bem dentro da fazenda, né? Trabalhar fora da fazenda é complicado. Eu vivi aquela época de inflação maluca, tá certo? Então era mais difícil ainda você fazer qualquer tipo de projeção, e as coisas eram completamente malucas, e do momento que você começa a trabalhar, então, com entrega de produtos ou um valor que você sabe qual é que você vai pagar, você vai se dedicar a produzir lá dentro. Agora, transformar isso tudo em dinheiro, Moacir, eu vi que realmente é uma engenharia. E eu lhe pergunto aqui uma outra coisa. A demanda financeira desse nosso mercado é gigantesca, né? Do agronegócio em si é gigantesca, comentamos isso, né? Até o Antônio comentou no início. E o mercado internacional de capitais, ele está vindo para o Brasil e é viável ele vir, e com esse dólar que a gente nunca sabe quanto está ou quanto vai estar, né? A gente brinca que o dólar é o pega-ratão aí dos economistas, né? É muito difícil da gente acertar de onde vem, para onde vai, etc. Mas, enfim, esse dinheiro de fora está vindo, está entrando e é viável para o produtor, para o investidor. Como é que fica? Ele é muito viável. Vamos lá. Primeira coisa, né? A Covid, ela hoje sedimentou um processo, infelizmente, mas ela realmente agora foi definitivo. Você estava falando da tua larga experiência, você lembra o primeiro plano cruzado do senhor José Sarney, onde eles iam pegar boi no pasto, né? E aí... Polícia Federal de helicóptero. De helicóptero. E aonde se resolvia todos os processos dos planos econômicos na agricultura. Mas, no dia seguinte, entrava no esquecimento. Tá? Só que o Brasil cresceu muito. O Brasil hoje, na minha opinião, é o mais importante player do mercado de commodities do mundo. Nós vamos produzir comida. O problema do Brasil, tá, é que o Brasil tem vergonha de falar que produz. Eles entendem que um país desenvolvido é um país que tem uma indústria forte no mundo da informática, na bélica, e não é nada disso. Tá? Não é nada disso. O nosso papel é fundamental. Então, o investidor estrangeiro enxerga isso. O investidor estrangeiro entende mais do Brasil agro do que nós mesmos. Nós somos um fabricante de marketing negativo. Tá? Me assusta ver hoje essa condição que eu vivo, tá? Dizendo que o Brasil desmata, que o Brasil bota fogo, que o Brasil... Isso é uma mentira, sabe? Não é verdadeiro e é uma pena, porque isso sai de dentro para fora, sabe? Isso é impressionante. Mas voltando à tua pergunta, a soja, tá? A soja é a mais importante commodity hoje em valor agregado no mundo dos grãos, tá? Uma saca de soja significa dólar. Uma saca de café significa dólar. O açúcar significa dólar. O algodão significa dólar. Então, o que eu estou te dizendo? É que eu, produtor rural, eu, o plantador da terra, corro o risco em dólar o tempo inteiro. Tá? Quando eu trago o capital externo, tá? Ele vem referenciado na moeda dólar,
eu estou diretamente trazendo um hedge natural. Tá? Eu trago um hedge natural para o produtor ou para a cadeia produtiva como um todo. Os insumos, você sabe, o Brasil importa muito do químico, do fertilizante, né? São todos cotados em moeda em dólar. Então, a entrada desses recursos em dólar, eles vão servir como um hedge natural. Esse é o primeiro ponto. Então, eles vão ocupar um papel fundamental, tá? Nesse processo. O segundo ponto, que também vai permitir o investimento de impacto verde. Tá? Nós fizemos até recentemente a primeira emissão de um título para um produtor rural, tá? Com certificação no mercado de Londres, do CBI. E é impressionante a demanda que teve por esse papel. Foi emitido em reais, é verdade, porque eu ainda não tinha os mecanismos da lei para emissão em dólar. Mas teremos o dólar também como uma fonte possível. Tá? Os títulos verdes é um mercado de 700 bilhões. E o investidor estrangeiro olha para nós e fala, meu Deus, é o Brasil que é o grande potencial de se investir. E eu não consigo investir no Brasil. Tá? Não consegue, porque a forma que ele investia aqui, eu tinha uma tributação sobre a variação cambial. E aí, como que eu vou explicar para o investidor estrangeiro ou para qualquer pessoa de bom senso que o camarada aplica numa renda fixa e o dólar variando vai impactar no resultado dele? E aí, agora a gente abre um parênteses e parabeniza o trabalho da ministra Tereza Cristina. Tá? Eu gosto muito, acompanho, né, o ministro Alisson, teve um papel importantíssimo para mim, um grande nome desse trabalho, o ministro Roberto Rodrigues e outros. Mas a Tereza, ela conseguiu, efetivamente, trazer para dentro do governo esse conhecimento. Então, a lei do agro, ela criou a possibilidade da captação de recursos em dólar, tá? De uma forma organizada, permite o registro dos títulos no mercado internacional, tá? Isso dá muita segurança para o investidor. Tá? Ela fez uma reformulação nos lastros das CPRs, transformando os títulos em eletrônico, simplificando, tirando esse custo cartorial que não é pequeno. Tá? Então, a desburocratização, lógico, e com responsabilidade. Os movimentos que o governo fez são fantásticos. Eu brinco, isso para mim não é política de governo, ela tem uma visão muito mais ampla e futurista, é uma política de Estado. E o que ela está implantando agora, eu tenho a certeza que vai ter um reflexo, talvez não mais no tempo dela de governo, mas daqui 5, 10, 15 anos, a gente vai ver o impacto disso. Tá? Então, é importantíssimo o dólar, é importantíssimo, por exemplo, e você está no sul do Brasil, são propriedades menores, mas quantas propriedades que a gente tem nesse Brasil afora, principalmente no centro-oeste ou naquela região nova de fronteira, que não é tão nova mais, o Mato Piba, tá? Você tem áreas que podem ser abertas, mas qual é a razão de um produtor abrir uma área se ele tem que investir muito no primeiro ano de recuperação daquela área e a produtividade, 1 ano, 2 anos, para você abrir uma área, é irresponsável, ele não fecha a conta. Agora, quando eu dou a possibilidade de financiar esse produtor 5, 7, 9 anos, eu vou trazer a ele o equilíbrio necessário para ele expandir de forma racional, de forma responsável, para que ele possa dar esse diferencial no processo. Eu acho que esse é o grande desafio da participação no mercado de capitais. E, Guto, mais uma vez, é importante. O mercado de capitais não vem resolver problema, ele não vem substituir ninguém. Tá? Ele é mais um ente da cadeia para dar condições que a competitividade financeira traga benefício para o produtor, de forma direta ou de forma indireta. Ele vem somar, né? Ele vem somar. Ele vem agregar, somar. Ele vem somar. Exatamente. Ele é mais uma ferramenta nesse sistema todo. Tá certo? E olha, perfeitamente. E olha que coisa importante, finalizando essa linha. Tá? Não adianta as empresas aqui, vamos chamar do centro financeiro, São Paulo, os menores, Porto Alegre e tudo, querer fazer e estruturar a operação daqui.
A operação ela nasce em conjunto. Empresas como a empresa do Antônio e os participantes aí são fundamentais. Tá? Eu não vou criar monitoramento sobre diversos pequenos produtores. A cooperativa, a revenda faz isso de forma costumeira, ela tem este acompanhamento, tá? E quando nós desenvolvemos, por isso que é importante a figura da empresa do Antônio, ele tem um contato direto com o produtor e com a empresa. Eles conhecem as necessidades, eles conhecem as características regionais, tá? E o nosso papel, por isso que é uma somatória de negócios, o nosso papel é transformar aqueles ativos, tá? Em ativos que tenham capacitação de atingir o mercado de capitais. Eu acho que esse é o grande ponto e é uma participação de cadeia, você vê? Tem o produtor, tem a revenda, tem a empresa que origina, nosso papel de estruturador e, finalmente, o elo final da cadeia, que é o mercado de capitais, onde o produtor vai financiar. O que eu acho diferencial, Guto, é o seguinte: todo país rico tem um mercado de capitais forte. Todo país desenvolvido tem um mercado de capitais pujante, porque ele traz a riqueza e a transformação. E o Brasil está começando a caminhar para isso. Exatamente. São passos e conjunto de todo um sistema que faz isso funcionar. Eu só quero dizer que nosso programa é um programa educacional, tá? E se você se interessou por alguma orientação, alguma coisa, aqui embaixo tem um link, tá, da Liberta Investimentos. Você fala com um assessor e pode aí abrir um novo mundo para você. Moacir, só pescando algumas coisas que você falou, né, sobre indústria e sobre agropecuária. Segurança alimentar. Eu vou fazer um programa sobre segurança alimentar, porque o que a gente está vendo hoje, né, é um mundo louco para comprar comida para ter estabilidade, porque um povo com fome é um estrago, né? Você pode viver sem luz, mas sem água e sem comida não vai dar certo, né? Então, esse é o pega. E, voltando a Tereza Cristina, realmente ela é uma estadista, ela não está pensando na carreira imediata política dela, ela está pensando exatamente na longevidade do agronegócio, ou seja, ela está realmente focada no ministério que ela está, ela está montando uma estrutura, uma plataforma para o futuro, que é o que os políticos normalmente fogem, né? Eles não querem fazer o saneamento porque não aparece, fica enterrado lá embaixo, né? E ela está montando exatamente isso, ela está montando aí um alicerce para que a gente dê um salto qualitativo. E lógico que com isso tudo, quem está lá fora quer fazer exatamente isso, ele quer investir no Brasil, porque ele enxerga que a estratégia do alimento, ou seja, a segurança alimentar para um país, é fundamental. Então, quem é o grande produtor mundial hoje? Se amanhã ou depois deixar de ser, é outra situação, mas hoje somos nós. Nós temos muitos anos pela frente dominando isso, e precisando de todo esse sistema funcionando perfeitamente. Agora, que nem você disse, o BNDES ele não atua, ele não tem capilaridade, ele atua através de bancos, né? Na situação, agora jogando para o Antônio seria o banco e você seria o BNDES que mexe com o BNDES, só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor. Antônio, quando você entra em contato com essas revendas cooperativas ou produtores, você tem ali um levantamento deles para poder levar, por exemplo, para o Moacir fazer essas etapas adiante. O que eu pergunto, assim, é possível, sem ser através, assim, só sendo um produtor não muito grande, é viável criar uma CPR para entrar nesse sistema? Ou realmente eu preciso participar de uma cooperativa, ou através de um cerealista, ou de um revendedor de insumos para fazer isso? Digo agora, então, acho que seria uma boa questão de pessoais. Agora, vindo para a nossa questão aqui. A nossa empresa, ela é uma empresa de assessoria econômica. Então, nós assessoramos médios e grandes produtores, também empresas do agronegócio. E o que a gente
o serviço que a gente presta é justamente ajudar essa empresa a se organizar para poder fazer um CRA de maneira que fique bom para ela, mas fique bom também para o mercado financeiro, que ela tenha liquidez, que ele tenha desejo de se fazer. Então, nós contatamos as empresas, contatamos os produtores e, através da organização de todo o lado financeiro deles, nós conseguimos levar as coisas lá para a Ecoagro, de modo que seja possível fazer esse CRA. Os produtores, todos podem emitir CPRs, todos. E se eles podem emitir CPRs, no fim do dia, eles podem captar dinheiro diretamente. Não há dúvida disso. O problema é que hoje uma CPR ela é ilíquida, porque justamente os produtores têm dificuldades de se apresentar ao mercado financeiro de uma maneira organizada. O mercado financeiro quer olhar o balanço, ele quer olhar o DRE, ele quer olhar o fluxo de caixa, essas coisas que nós fazemos. Só que os produtores individualmente dificilmente fazem no dia a dia. Os bancos, eles também querem ver essas coisas. Só que como o produtor está ali, dentro da agência, movimentando, né, entrando e saindo, o próprio sistema do banco chupa as informações e constrói algoritmos que dão sinais de risco para que o banco avalie. Um investidor não tem essa possibilidade. Então, é o produtor que precisa se demonstrar, é ele que precisa expressar com clareza e com correção o seu risco, para que possa ser feito algo justo para ele e para quem investe. Os produtores ainda estão num processo de crescimento e de evolução deste processo, ou seja, há muita gente ainda que já despertou para que as questões de lavoura são importantíssimas, tem que ter tecnologia, tem que ter produtividade, tem que ter boas equipes, tem que ter boas máquinas, mas também precisa ter um gerenciamento econômico-financeiro. Também precisa ter um bom fluxo de caixa. Também precisa ter um bom DRE, também tem que ter um bom balanço. E também precisa ter uma análise dessas informações todas, que é o que a gente faz, inclusive, na nossa empresa. Agora, quando a gente sai do microcosmos, né, da nossa empresa e olhamos o macro do país, o Brasil ainda está nem engatinhando está para termos uma organização financeira de modo que os produtores possam captar diretamente. Então, o uso do financiamento coletivo hoje é o que melhor se adequa tanto aos interesses do produtor quanto ao interesse dos investidores. O Moacir não falou, eu até vou instigar ele a falar, as taxas de crescimento que essas operações têm tido no Brasil nos últimos anos. É tudo 2 dígitos, é tudo crescimento de 30%, 40%, 50%, as emissões ano a ano. E apetite do lado dos produtores não faltam. E o conhecimento e a medida que o mercado financeiro, dos investidores, e por isso também parabenizo muito aqui a Liberta por ter dado essa oportunidade, ela que, além de ser uma empresa de investimentos, ela também tem uma área educacional muito bem desenvolvida e muito forte, nos dá a oportunidade de mostrar para os seus clientes, possíveis clientes, enfim, como é que as coisas funcionam debaixo do capô. Como é que elas funcionam no nível em que o investidor não vê. Geralmente o investidor sabe, CRA de tal empresa, né? Essa tal empresa, ela está aglutinando CPRs de centenas de produtores rurais. Talvez ela não sabe, mas ali, atrás disso, tem uma empresa, tipo uma KPMG, que faz toda uma análise daquela carteira e entrega uma percepção de risco muito clara, e faz o legal opinion lá dos advogados, da empresa advocatícia, enfim. Então, se entrega para o investidor uma coisa muito, muito, muito robusta, muito, muito sólida, que é construída dentro do securitizador. Só que os produtores ainda, de uma maneira generalizada, ainda não atingiram um nível de organização financeira que nos permita fazer essas análises ao nível do investidor ou ao nível do securitizador. Existem, mas eles são muito raros por enquanto. É um processo. Isso aí. Moacir, eu sei que teu horário, teus minutos valem ouro, tá certo? Então,
Se você quiser nos falar o que o Antônio falou aí sobre esse crescimento e também quiser encerrar sua participação, fica à vontade, ao momento que você quiser, tá certo? Eu achei, assim, o que você trouxe para nós aí fantástico, né? Tá nascendo, que nem o Antônio falou, né? Não estamos nem engatinhando ainda, mas esse processo só vai para frente em cima do que vocês estão fazendo, e eu fiquei realmente impressionado aí com o tamanho que isso tudo está tomando. Então, a palavra é tua, fica à vontade. Tá bom. Primeiro, muito obrigado. Espero ter contribuído. Concordo, acho que o mercado tem muito a crescer. Tá? Finalmente, o agronegócio está sendo reconhecido nesse país, né? E eu entendo que cada vez mais nós teremos que buscar mecanismos alternativos para que possamos atender essa demanda. Parte de tecnologia, parte de pesquisa, dar ao produtor, não só dentro da porteira, como você falou, e eu gostei muito de escutar, dentro da porteira o produtor ele é excelência. O problema do fora da porteira não é que ele é ruim. O problema é que eu tenho dificuldades estruturais como infraestrutura, armazenagem, recursos no período certo, respeitando o ciclo da produção, e eu trago o produtor sempre ao risco máximo. Eu considero o produtor, não só brasileiro, como o produtor de qualquer país desse planeta, um verdadeiro herói. Tá? O risco de São Pedro é incontrolável, ele administra. As políticas governamentais de preço mínimo de seguro agrícola, no Brasil principalmente, são muito falhas. Né? Então, o produtor sempre está com risco, em todos os sentidos. Então, é isso. Eu entendo que esse mercado ele continua crescendo, ele vai amadurecer. Tá? Quando você falou de BNDES, imagina, o BNDES hoje, e também me impressiona o papel importante que o BNDES ocupa. Tá? Ele ocupa um papel fundamental. Agora, a única diferença é que para as pequenas empresas, e não pode ser diferente, ele empresta de forma indireta. Ou seja, tem que existir uma instituição financeira que vai fazer, porque é humanamente impossível, e seria totalmente impossível, fazer de forma direta, a não ser as grandes operações. Mas eu de verdade agradeço, te peço desculpas, surgiu um imprevisto. Tá? Eu tenho um filho que sofreu um acidente, está no hospital, fez a cirurgia, e eu estou indo para lá agora, por isso que eu estou nessa correria. Mas eu me coloco 100% à tua disposição. Adorei bater papo com você, adorei. O Antônio já conheço, mas e a oportunidade que você deu para a gente falar um pouquinho desse mercado. E eu entendo que de forma direta ou indireta, nós vamos conseguir atender essa demanda do produtor rural, tá bom? Muito obrigado. Eu que te agradeço, melhoras para o seu filho. Obrigado. E com certeza eu gostaria de ter uma outra oportunidade para a gente poder conversar um pouco mais, porque foi um papo muito rico. Eu lhe agradeço. Obrigado, tá? Eu fico à disposição. Vamos falar de título verde, vamos tirar esse problema que está atormentando nós, produtores rurais, tá? Vamos falar disso. As operações em dólar, no começo desse ano próximo, elas já devem estar sendo efetivadas. Eu acho que a gente tem muito recado para trazer e tentando usar, e foi o meu desafio, usar uma linguagem objetiva, clara, dinâmica, para que a gente possa agregar alguma coisa nessa história bonita do agro brasileiro, tá bom? Com certeza, com certeza. Vamos marcar uma outra, sim, e principalmente essa história toda aí de queimadas e tudo. Depois nós vamos entrar nisso tudo. Marcelo, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Antônio. Sempre um prazer estar com o mestre Antônio. E vamos juntos. Uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Bom, vocês não esqueçam que aqui embaixo tem um link, tá certo? Para que vocês possam entrar em contato com a assessoria Liberta, né? E que a gente possa ficar aí à disposição, toda a assessoria Liberta, à disposição para assessorar vocês em termos de todos esses produtos que nós estamos aqui, de uma maneira educacional, difundindo, tá certo? Você precisa conhecer, né? O Antônio, acho que foi muito feliz em dizer
que a gente chega e fala, olha, tem um CRA de tal empresa, mas não é assim, né? O negócio é complicado de ser montado e existe aí toda uma triagem para chegar, né, nesse ponto para essa garantia. Quer falar um pouquinho de garantia, Antônio? Desse CRA, quando eu sou um investidor, vou comprar um CRA e, né, eu sei que quando eu vou num CDB, num LCI, né, eu tenho tal do fundo garantidor lá e tal. Quando eu vou num CRA, eu estou assumindo um risco do devedor, né, mas não é tão simples assim, é isso? O que acontece? A garantia, é lógico que ela não é isso não é um título garantido pelo fundo garantidor, né? É por isso que ele tem uma taxa mais alta. Agora, como é que ele funciona? Nós vamos pegar lá 100 produtos, mais ou menos, e vamos botar dentro de uma carteira. Essa carteira, ela vai ser analisada por uma empresa do tipo KPMG e vai ser atribuída uma nota de risco para essa operação. E aí, porque vai ser estudado as taxas de adimplência desses 100 produtores junto com aquela empresa nos últimos 5, 10 anos. Aí vai se chegar lá num valor, sei lá, 2% de inadimplência. Então, aí o que vai ser exigido da empresa, né, da originadora? Ela vai ter, se ela quer pegar, digamos, 10 milhões para financiar esses produtores, ela vai ter que entregar 12 milhões e meio de CPRs. E esses 12 milhões e meio de CPRs vai ser feito um CRA de 12 milhões e meio. E vai ser entregue para essa empresa ou essa cooperativa 10 milhões de reais na conta, para poder comprar os insumos e passar para os produtores, e 2 milhões e meio, ou seja, 25%, em CRA. O mesmo que foi passado lá para os investidores, 10 milhões. Por que isso? Porque se alguém inadimplir dentro daquela carteira, a cooperativa ou a revenda vai pagar, vai entrar ela, o risco dela, ela vai pagar a inadimplência daquele produtor. Então, se nós temos lá um risco de 2%, vai ser pedido uma garantia, que nós chamamos de garantia subordinada, de 20% da revenda, da cooperativa, enfim, 25%, dependendo do caso. Esta garantia subordinada, ela é muito mais do que o suficiente para garantir o investidor. Então são operações que estão aí no Brasil desde 2004, e eu nunca ouvi falar que uma tenha dado problema, que tenha dado default, justamente porque ela tem uma gordura muito grande para manter o investidor bem tranquilo de que vai receber o seu dinheiro na data certa. É bom deixar isso bem claro, né, Antônio? Porque as pessoas falam, né, do agronegócio, antigamente até era agrícola, né? Então o cara fala, não, os caras lá, ou meu parente lá perdeu a lavoura, o outro não sei o quê, papapá. Então as pessoas ficam assim, né, com aquele pé atrás. E não é verdade, né? Por isso que a gente vem aqui conversar, mostrar, a gente tem o de grão em grão exatamente para clarear, iluminar esse mercado. Então, a gente tem, no mínimo, 20% de margem a mais para proteger esse produto. Então, isso é importante que todo mundo conheça e saiba, porque é um dos produtos que nós falamos hoje aqui, que leva dinheiro na nossa agropecuária. E a nossa agropecuária vem sustentando o nosso Brasil há muito tempo, né? Então, também é verdade, Guto, que alguns instrumentos desses, dependendo do tamanho, eles também podem ser segurados, tá? Tem seguradoras que se interessam, seguradoras internacionais, inclusive, que trazem um seguro para o investidor. Então, a taxa cai, óbvio, né? A taxa, o ganho do investidor cai, mas também o risco... Quanto mais garantido o investimento, mais menor é a taxa de ressarcimento, né, que você tem. Daí o papel vira AAA, porque geralmente é o rating dessas seguradoras. Então, lógico que o ganho do investidor diminui, mas o risco também vira muito próximo do zero. Perfeito, Antônio. Estamos indo já para quase 1 hora de bate-papo aqui, voou a coisa. Então, muito bom, né? Conversa quando é boa, flui. Se você quiser passar mais alguma mensagem, falar mais alguma coisa, fazer teu encerramento, fique à vontade. Queria agradecer, Guto, a oportunidade de estar mais uma vez aqui no De Grão em Grão, parabenizar a Liberta pelo projeto, legal levar essas informações para as pessoas, sejam elas produtores, sejam elas investidores,
quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa empresa também, eu vou pedir depois para o pessoal da Liberta botar lá no link, lá no nosso www.agromoney.net.br, e desejar a todos, que certamente não vamos falar mais esse ano, um Feliz Natal, 2021 infinitamente melhor que 2020, as senhoras se cuidem, né? Cuidem os seus. Infelizmente, nós ainda estamos convivendo com esse problema, que atinge não só a saúde das pessoas, mas também a nossa economia. Nós também já estamos aí nos encaminhando, quem sabe, para o terço ou quarto final dessa pandemia, à medida que a vacinação já começou no mundo. Espero que muito em breve aqui nós também estejamos vacinados e com essa página virada. Um feliz 2021 a todos. Muito obrigado, igualmente para você, que realmente 2021 faça-nos esquecer de 2020 como coisas boas pela frente, né? A vacina, eu acho que é o primeiro passo aí para a gente ter uma retomada total aí de economia e tomar um caminho aí que ficou parado em 2020. Mas 2020 foi um ano que a gente parou, né, no escuro, né? Eu acho que para todo mundo repensar um pouco, e agora com a vacina a gente está vendo um 2021 mais iluminado, né? Um 2021 que talvez traga renovações para todo mundo, né? Para quem conseguiu entender o que aconteceu em 2020, com certeza a gente vai ter um ano de 2021 muito melhor, muito mais fantástico e um crescimento muito grande. Antônio, mais uma vez, muito obrigado, e mais uma vez foi muito bom que você esteve aqui comigo, que a gente batendo esse papo aqui, e com certeza o ano que vem teremos outras oportunidades para a gente conversar. Vou ficando por aqui, vou deixando um grande abraço a todos, e não percam, sábado, às 9 da manhã, no canal da Liberta Investimentos no YouTube, de Grão em Grão. Abraço, até o próximo.